Senhor Idalício, inclusive, né, tem algumas sementes que o senhor plantou aqui, né, que o senhor lançou e ela trouxe resultado. Inclusive, tem um comentário aqui da Andréia, né, que é a esposa do irmão Agnaldo, que também já esteve aqui no podcast. Ela botou o seguinte: você não está aqui para receber atenção, e sim dar atenção aos irmãos. Essa foi a frase que ouvi de Idalício e não esqueci mais. É porque, é, como foi a frase que ela disse? Ela botou aqui, ó, você não está aqui para receber atenção, e sim para dar atenção aos irmãos. Porque, na verdade, já vi muitos irmãos fracassarem na fé porque espera atenção, né? Espera atenção. Acho que nessa oportunidade eu falei sobre isso, que a, a, essa expectativa que nós temos de estar na reunião, de receber atenção, cedo ou mais tarde a gente fica frustrado. Cedo ou mais tarde, porque o princípio é aquele mesmo princípio que Jesus falou: é mais bem-aventurado é dar do que receber. Tá embutido nisso aí. Então, se é mais bem-aventurado é dar do que receber, então, quando a gente vai para a reunião da igreja, nós não vamos para receber, vamos para dar. Mas nossa expectativa é de receber. Então, por isso, muitas vezes a pessoa vai para a reunião, sai reclamando, porque acha que o pregador não preparou a mensagem direito. Já ouvi pessoas falar: o dirigente de cântico parece estar dirigindo reta de Santo Antônio, não me edificou em nada, entendeu? Então, fui falar com a pessoa virou os ombros para mim. Tudo isso porque nós vamos para receber. Se nós entendemos que a dinâmica é essa, ir para dar e não para receber, então, se você for falar com alguém e alguém virou os ombros para você, fez pouca causa de você, não vai fazer problema nenhum, porque você não foi para receber, nem foi para dar, entendeu? Então, você não foi para receber edificação, foi para edificar. Então, se você sair chateado da reunião, deve ser chateado com você mesmo, que não conseguiu dar atenção a todo mundo. É, Então, quer dizer, isso é um princípio que, inclusive, traz uma disciplina preventiva. Não é uma forma sustentável de você estar ali, porque estar na reunião é coisa boa, é para edificar, é para estimular uns aos outros o amor e as boas obras. Então, a gente precisa estar na reunião, mas precisa estar para dar e não para receber. Então, se você termina. Agora, se você está numa reunião que tem 50 pessoas e todo mundo está alinhado nesse princípio, então você vai receber mais do que você dá, porque você vai receber a atenção de 49 e você é só uma pessoa, entendeu? Então, no final das contas, você termina recebendo, né? Agora, se não está todo mundo alinhado, você vai terminar, não tendo esse princípio, vai terminar saindo chateado. Inclusive, ela colocou aqui que ela ouviu isso do senhor na aula dominical, né? Porque assim, esse pensamento é interessante, né? Até porque quando a pessoa vai com a intenção de edificar o irmão, imagine que todo mundo vai com essa intenção, a edificação vai ser mútua, né? E aí Sim, também sim. se cumpriria, né, um dos textos bíblicos, né, que é em Hebreus 10:25, né, que fala: não deixe de congregar, né, segundo o costume de alguns, mas encorajar uns aos outros enquanto mais veio que o dia se aproxima. Então, essa Sim, importância de sim. estar congregando e edificando os irmãos. Senhor Dalício, eu queria entender um pouquinho, né, por que o senhor decidiu, né? Porque, por exemplo, o senhor, eu vejo que o senhor roda, né, inclusive a Bahia, né? Eu estive aí na época no Feira de Santana, o senhor sempre está, né, junto com sua família, né? O senhor já teve até alguns, não sei se ainda tem, né, alguns veículos, uma Kombis e tal, para poder fazer esse trabalho evangelístico. E eu queria entender, é porque assim, eu vejo no senhor, né, para eu ser bem sincero, eu vejo, quando eu leio os escritos do apóstolo Paulo, eu vejo o senhor naqueles escritos, essa preocupação em propagar o evangelho por maior número de pessoas possíveis. E assim, eu queria entender por que o senhor construiu esse objetivo de querer tentar evangelizar a Bahia todinha. Olha, eu trabalhei numa congregação que tinha 18 anos. E eu me arrependo de ter passado tanto tempo lá, assim, porque chegamos numa época que tínhamos 4 evangelistas e teve que entregar. 4. Na mesma E congregação. aí,
Hein? Na mesma Na, congregação? na mesma congregação, na mesma congregação. E eu sempre quis, com a família, poder evangelizar outra cidade. A Bahia são 417 municípios. Hoje nós estamos com 14 milhões e 200 mil pessoas na Bahia, entendeu? E eu sempre tenho o entendimento de que primeiro a gente percebe que os apóstolos não ficavam muito tempo na cidade. Então, se a gente vai seguir a doutrina dos apóstolos, então tem esse detalhe também, né? Então, se eles estão vindo de cidade em cidade, então isso constitui um modelo para nós. Constitui um modelo para nós. Então, você vê, o apóstolo Paulo passou 18 meses em Corinto, deve ter passado 3 semanas em Tessalônica, talvez uns 2 meses em Filipos. O local onde ele passou, o local onde ele passou mais tempo foi em Éfeso, 2 anos. Mesmo assim, a gente lê lá que durante o tempo que ele ficou em Éfeso, deu ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem o evangelho. Então ele só ficou lá mais tempo porque ele viu que ali seria um celeiro de formação de pregadores para pregar na região da Ásia. Inclusive, provavelmente, as 7 igrejas da Ásia foi gerada por pessoas que foi treinada por Paulo durante o tempo que ele estava em Éfeso, capital da Ásia. Tiatira, Pérgamo, de Laodiceia, Filadélfia, etc. Então, o que a gente percebe no modelo da Bíblia é que eles estão fazendo isso. Então, se a gente estamos dizendo estamos reproduzindo a sã doutrina, preservando a sã doutrina também tem esse aspecto. E eu digo que me arrependi de ter passado lá 18 anos, porque o que acontece, eu aprendi com isso. Porque quando um pregador fica muito tempo em uma congregação, ocorre pelo menos 3 coisas ruins. E pode ser que eu esteja errado, mas 3 coisas ruins. Primeiro, com o tempo a igreja vai achar que ele é indispensável, e com o tempo ele vai achar sentir que ele é insubstituível. Isso não é bom nem para a igreja e nem para ele. Porque quem é indispensável e insubstituível na igreja é Jesus Cristo. Entendeu? Então, com o tempo que ele fica ali, a igreja vai desenvolver esse sentimento. E ele também. Se eu sair daqui, a coisa vai empenar. É assim que ele pensa. A terceira coisa que acontece é que se você ficar ouvindo uma pessoa por muito tempo, 10, 15, 20 anos, você termina pensando como ele pensa. Vai pensar como ele pensa. Se esse pregador não pensa em missão, a igreja também não pensa. Entendeu? A igreja também não pensa. Se esse pregador não pensa em estabelecer congregação em outra cidade, então a igreja também não pensa. Porque a igreja vai terminar pensando como ele pensa. Então, é a mesma coisa, né? Você vai reproduzindo aquilo que você fica ouvindo, e se essa pessoa é uma pessoa bacana, bem carismática, aumenta mais isso aí, entendeu? Então, por isso que a gente decidiu sair, e para sair foi um trabalho. Para sair foi o maior trabalho. Eu tive que pedir, recebia sustento lá. Eu tive que pedir demissão. Eu tive que chegar lá no púlpito e dizer, a partir de hoje, eu vou trabalhar, eu não quero mais receber sustento, porque aí ninguém vai mandar mais de mim. Então, eu não quero que ninguém mande em mim, entendeu? Eu não quero que a igreja mande em mim, eu não quero que os irmãos mandem em mim. Eu quero que Jesus mande em mim, mas os irmãos não. Então, a gente para fazer... Até estava falando com alguns irmãos, que o trabalho missionário no ponto de vista humano, é ingrato. Por quê? Porque basta dizer que Deus chamou Abraão, sai da tua terra e do meio dos teus parentes, vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso é no ponto de vista humano ingrato. Sai da tua terra e do meio dos teus parentes. Onde a gente quer ficar mais é na nossa terra e no meio dos teus parentes, nossos parentes. Entendeu? Mas Deus falou, sai da tua terra assim, ó. Assim, de cara, assim, ó, sai da tua terra e do meio dos teus parentes. Abraão inventou de levar um parente dele, terminou dando o que dando, né? Não deu problema lá. E- Então,
você está numa cidade, nós passamos 3 anos em Aracaju. Olha a amizade que fizemos aí, esses queridos irmãos de Aracaju. E, de repente, a gente tem que sair daí. Aí passamos 5 anos em Feira de Santana. Fizemos a mesma coisa, de repente, nós temos que sair daí. Aí passamos 3 anos em Vitória da Conquista, temos que sair daí. Então, isso é doloroso para a gente. É doloroso para a gente. Dói muito essa falta desses irmãos, mas é para gerar outros. Entendeu? Então, isso é um preço que o missionário tem que pagar. É por um bem Né? maior, Porque né? o lugar eterno, a morada eterna, é no céu. Nós temos uma neta, né, que está com 11 anos. E aí, a gente, ouvindo as pessoas perguntar, você gosta dessa cidade? Aí, quando nós estávamos em Feira de Santana, você gosta dessa cidade? Aí nós mudamos para Vitória da Conquista. As pessoas perguntam, você gosta da cidade? Então, eu já ensinei para ela o seguinte, quando alguém perguntar, você gosta da cidade? Você fala o seguinte, missionário não tem que gostar da cidade, tem que gostar das pessoas. Porque se você gostar da cidade, você vai terminar não saindo dela, entendeu? Então, se fosse para gostar da cidade, nunca sairia de Aracaju. Tanto por causa das pessoas lá. Não é? As pessoas, a cidade, uma cidade boa e as pessoas lá bacanas. Então, esse é o preço que a gente tem que pagar.